Patologia, página 25, penúltima linha. Como aconteceu o caso da condenação de Alfred Dreyfus enquanto cirurgia do destino evolutiva? Quais foram as repercussões e para-repercussões desse caso específico? Foi comentado aqui pelo professor Valdo durante muito tempo. Eu mesmo, que não moro aqui, já estive em algumas mini-tertúlias e que comentou, eu acredito que ele já tenha comentado até muito mais do que quando eu estava presente. Mas o caso do Dreyfus é um caso bastante fácil de você encontrar fontes, existem muitos livros sobre isso, e o que me espantou foi sempre a atenção que o professor Valdo deu para esse caso. Inclusive, se for no ICGE, você vai encontrar lá na Paralencologia consciências ligadas ao caso Dreyfus, né? Você que é especialista nisso, né? A condenação dele foi que ele era um oficial do exército francês no final do século XIX, começo do século XX, e ele era judeu. E aconteceu que, por um documento que mais tarde se verificou ser falso, ele acabou sofrendo um processo de condenação por traição. Era como se ele fosse um agente duplo, se eu não me engano, é agente duplo da Rússia, é isso? Não me lembro. Estou procurando aqui. Está procurando aí, depois você me corrige. E ele foi como um bode expiatório, então ele é um exemplo bem claro daquele momento pré-Segunda Guerra, pré-xenofobia, preconceito antissemita que a Europa vivia naquele momento. Então ele era o único judeu do alto escalão do exército francês, e ele foi a pessoa que foi colocada ali como traidor. Mas mais tarde ele foi para a Ilha do Diabo, ele ficou lá há alguns anos, mas o irmão dele conseguiu provas, evidências que mostravam que ele tinha sido erroneamente condenado. Então, mesmo diante dessas provas, teve muita resistência das forças públicas francesas em retificar, em corrigir, em absolvê-lo, mas a pessoa que eu não lembro o nome dele, de fato foi condenado e ele foi absolvido, mas ele nunca conseguiu voltar ao que ele era antes no exército, É um que foi contra, que ajudou, foi o Zola. Zola. Zola O Zola é importante. o Zola é autor do Germinal, né? Ele escreveu manifesto público chamado J'accuse. Eu acuso, né? E ele foi preso por causa desse manifesto, ele ficou 1 ano e meio preso, e diz aí que ele foi foi encontrado morto em umas circunstâncias suspeitas. Então foi um caso bastante emblemático da época. Entre outras pessoas, eu cheguei a entrar em contato com um texto que o próprio Émile Durkheim, que eu comentei bastante dele ontem, ele escreveu um trabalho, chama Os Intelectuais e o... não me recordo, Intelectuais alguma coisa, não me recordo o restante do título, mas que foi com um conflito na França entre os defensores do Dreyfus e aqueles que eram defensores do processo da condenação dele. Então, o que me chamou a atenção quando o professor Valdo comentava sobre ele foi que tratou-se de uma cirurgia de destino. Então, é um processo da vitimização não cavada. A vitimização não cavada, inclusive eu coloco aqui em outros momentos no verbete, é quando a consciência é colocada, não por responsabilidade própria, na posição de vítima. Então é o momento que aquela pessoa, que aquela consciência tem para saldar karmas. Inclusive a professora Amabel coloca um exemplo no Zéfiro, né? Se o pessoal estiver interessado mais no temático, acho que vale ler. E como a cirurgia do destino, foi uma oportunidade para o Dreyfus de saldar uma interprisão que ele estava. E então, é uma oportunidade evolutiva. Então, a gente começa a pensar em termos de magistratura e para-magistratura. A gente teve um julgamento condenatório, com bases em documentos falsos, da perspectiva intrafísica. Mas, se você pensar da perspectiva extrafísica, nós tivemos um julgamento de absolvição, né? de perdão,
de oportunidade evolutiva e de libertação para o Dreyfus. Então, ele foi preso intrafísico, mas ele passou por um processo de libertação evolutiva diante da interprisão grupo kármica dele. Então, esse caso ele é super importante para a gente pesquisar e pensar sobre ele e o que nosso grupo tem a ver com isso, né? Eu não tenho, não sei, a gente pode ser muito... O pessoal estava aqui, lá, não sei, mas é interessante, porque se as consciências aparecem aqui, é um caso que apareceu tão presente aqui na Conscienciologia, na CCCI, eu acho que vale a pena a gente pesquisar mais sobre ele, né? Tem duas coisas aqui, ó. A revisão do processo do Dreyfus mostrou que Charles Ferdinand, outro major do exército francês, foi o verdadeiro autor das cartas e que agia como espião dos alemães. Da Alemanha, sim. Dos alemães. E vale a pena lembrar que na revista Holotecologia tem um artigo muito grande, né, do Pedro Fernandes sobre esse caso. É do Pedro, se eu não me engano. Eu dei uma olhada ontem, mas não lembro o autor. Era o Pedro Fernandes, que ele estudou muito o caso Dreyfus e ele escreveu a história em si, né, da problemática nessa revista da Holotecologia. Fala, Rodrigo.